Olá, assinantes do Melhores Ações da Bolsa, é um prazer estarmos juntos de novo. Fiquem à vontade para mandar perguntas, dúvidas, a gente vai tirando uma a uma. Das ações que a gente tem na nossa carteira, quais que a gente olha que tem maior potencial? A gente está vendo o momento, potencial de valorização. Entenda o ranking, como eu falei, como as ações nas quais a gente está acreditando mais no momento. E esse é o diferencial do MAB, né? A gente não vai botar aventuras, a gente vai botar empresa boa, que no cenário de estresse vai segurar bem, no cenário de bonança vai andar. É indicado distribuir os aportes em toda a carteira, comprar toda a carteira, ou algum ativo ter mais exposição? Como você preferir, como você se sentir mais à vontade, o ranking está ali para você usá-lo e tomar a sua melhor decisão. Diversificação é sempre bom, saudável, te faz viver para um próximo dia. Então aproveite a oportunidade e reforce A suas brecha posições. que a gente estava querendo tá aí na Exatamente, cara de vocês agora. Exatamente. Coleciona ações. Caiu, compra mais. Compra mais, se no longo prazo você vai ser vencedor. Essa é a cabeça que você tem que ter no MAB. Os mercados estão em passo de espera para esses dados com os índices futuros. Eu gostaria desse tema juro, então, de falar o seguinte: não sei se as pessoas se deram conta, mas teremos juros negativos no Brasil. Esse conjunto de transformações que estão ocorrendo no Brasil perfazem aquele que deve ser considerado o mais ambicioso e abrangente processo de transformações estruturais que hoje ocorrem no mundo emergente. Jamais imaginei que fosse ver o juro caminhando para 5%, com chance de ser abaixo de 5% no Brasil. O capitalismo ele sempre puniu de alguma maneira o rentista de tempos em tempos, né? Seja com guerras, com hiperinflações, com grandes desvalorizações, com instabilidades de todo tipo, né? Ao longo do tempo, em todas as geografias, em todos os regimes de governo, estamos vivendo uma nova face desse fenômeno histórico de 500 anos, que é o juro negativo, né? No fundo, o fenômeno ele é curiosíssimo, né? Isso vai gerar benefícios óbvios, né, e multiplicadores para a economia brasileira, mas nós também estamos criando as bases para que a própria natureza do investimento estrangeiro direto seja transformada. Quando a gente olha em prazos muito mais longos, existe um certo padrão de bull market, bear market, até quase que um reloginho assim, combinado com a natureza, né? Aprovamos uma sequência de reformas espetacular. A gente tem sistema financeiro saudável, então estamos prontos para começar um novo ciclo de expansão de crédito. Acho que a gente tem todas as pré-condições de um crescimento, vamos dizer, que nós merecemos. Todo mundo vai ter que ter risco de crédito, risco de prazo, risco de renda variável, risco de empreendedorismo no seu portfólio, se quiser retornos que vão ser significativamente acima da inflação. É uma história bonita que está acontecendo e, portanto, a gente não tem outra alternativa a não ser ficar otimista. É uma transformação tanto do nível de portfólio das pessoas que vão sair desse estoque, principalmente no pós-fixado e nas aplicações tradicionais, para os investimentos de risco, quanto também para a atividade produtiva. E você pode ser empresário comprando ações da Vale ou você pode montar o seu próprio negócio.
assinantes do Melhores Ações da Bolsa, é um prazer estarmos juntos de novo. Fiquem à vontade para mandar perguntas, dúvidas, a gente vai tirando uma a uma. Das ações que a gente tem na nossa carteira, quais que a gente olha que tem maior potencial? A gente está vendo o momento, potencial de valorização, entenda o ranking, como eu falei, como as Contar? Aí você... Olá, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma live na Empíricos. Hoje a gente vai tratar de um assunto um tanto específico e vai além ainda do específico, né? A gente vai falar de um projeto cripto que a Empíricos tem apoiado aí de alguma forma e tentar entender o que tem de diferente e, obviamente, abrir a pergunta para você se tiver alguma dúvida aí sobre esse projeto. Para hoje eu trouxe para conversar aqui o Guga Stocco, ele é sócio da Domo Invest e está envolvido com esse projeto desde o começo, então acho que tem um cara para falar sobre cripto aqui e também para falar sobre o IBIX, é ele. Então, muito bem-vindo, Guga. Queria primeiro que você se apresentasse e falasse aí como que você veio parar no mundo de cripto, de modo geral mesmo. Obrigado. Bom, grande prazer estar aqui para a gente estar conversando um pouquinho sobre cripto, né, inovação e o próprio IBIX, né, que eu acho que é um projeto muito legal, é um projeto brasileiro. Cara, assim, a gente comecei com cripto, acho que nem todo mundo lá atrás tentando comprar um Bitcoin, né, aquele sofrimento, né, e aliás comprei e perdi, porque ficou no meu computador antigo, você foi trocando de computador, tipo 2 anos depois que eu lembrei, falei, cara, não é que eu tinha comprado mesmo, tinha algum lugar lá? Né? E até então foi ali. Mas na verdade, quando comecei a olhar isso como negócio, foi quando eu estava no banco, há uns 5, 6 anos atrás, e a gente estava criando uma plataforma aberta de fundos, né? Então falando, pô, por que eu não vou como um banco digital, por que eu não posso ofertar os melhores fundos? Né? Então, você tinha que fazer todo um trabalho para você eu conseguir fazer um investimento maior, para eu conseguir ofertar aquele fundo, né, que você precisa pelo menos colocar 100, 200 mil reais por R$1.000, né, para que os nossos clientes pudessem se beneficiar disso. E nessa estruturação, para a gente criando essa plataforma aberta de fundos, a gente falou, caramba, e se eu pudesse vender isso numa forma menorzinha? Tipo, não só R$1.000, mas o cara com R$10, né, ou uma pessoa, qualquer pessoa pudesse ter acesso a esse benefício, por que não? E aí a gente começou a falar, pô, será que eu consigo tokenizar um fundo? Né? Então eu comecei esse trabalho, eu lembro que eu fui para Nova York, lá na Consensus, né, quando tinha acabado de lançar o Ethereum, né, e conversando com o pessoal do Ethereum, puta, é possível, vamos fazer, não vamos fazer, né, depois se esbarrava em legislação, né, então aí eu comecei a entender tudo isso. E nesse momento eu vi o potencial que é hoje você olhar o blockchain, a tokenização e como que isso pode realmente mudar o mundo. Porque a partir do momento que você cria instrumentos onde você dá acesso para a grande população, aquele instrumento que ficava na mão de poucas pessoas, né, e você distribui essa rentabilidade para todo mundo, isso é muito poderoso. Então foi daí começaram a derivar N outros projetos, né, mas começou bem nesse momento, que foi assim, olhando o blockchain como uma ferramenta para resolver um problema. Legal. Você citou muito nessa sua fala agora a questão da tokenização como aquilo que mais te chamou a atenção nisso. Existe alguma outra característica que nesse meio do caminho você foi aprendendo que também era um diferencial disso, ou outra coisa que até te chamou mais atenção do que a tokenização nessa sua carreira dentro desse mercado? Cara, eu diria o seguinte, né? A tokenização é um pedaço do todo, né? Então imagina se eu tenho, por exemplo, um ativo e um pedacinho de um ativo, e esse ativo é referente ao imóvel, por exemplo. Essa valorização do imóvel reflete para mim. Eu não posso comprar um imóvel em Londres, mas se eu tenho um pedacinho desse imóvel em Londres, pô, meu dinheiro está em Libra, meu dinheiro está tendo rentabilidade, por aí vai. Depois começa a estender, poxa, e se esse empreendimento rendesse, né, também fosse um aluguel, então eu recebo um dividendo, eu recebo alguma coisa. E aquilo começou a ficar muito interessante. Eu falei, opa, então peraí, além de eu ter uma porcentagem de um ativo, eu posso receber esse rendimento. Eu
Falei, pô, interessante. Aí comecei a olhar no mundo, né? E eu lembro que naquela época, lá uns 5, 6 anos atrás, o mais me chamou a atenção é que eu lembro que aqui no Brasil você conseguia lá quase 15% ao ano, 16% ao ano, né? E quando eu fui dar uma palestra lá na Suécia, era -1%. Aí eu já fui direto numa exchange e falei, cara, e se eu tokenizar esse do meu fundo aqui do banco, o que você acha de você ter aqui, né, 15%, né, ao ano? O cara falou, pelo amor de Deus, né, é óbvio que eu quero. Aqui a gente tem -1. Então aí você começa a entender o todo. Então eu posso ter um token que é referente a um ativo, ele pode me distribuir renda, ter um dividendo, alguma coisa relacionada a isso. Eu posso fazer o peer-to-peer. Poxa, então quer dizer que se eu tenho uma dívida, alguma coisa, eu posso pagar para uma pessoa ali na hora, sem todas aquelas taxas, né? Falei, caramba, isso aí pode ser realmente transformador. Óbvio, né, que quando você olha a economia como um todo, questões de lavagem de dinheiro, AML e etc., você tem que trazer também muito dessas coisas para dentro, né? Mas por outro lado, poxa, você trabalhou, e vamos tirar o lado obscuro, mas o lado legal. Se você trabalhou, você tem esse dinheiro, por que você não pode usar ele de qualquer forma? Né? Então eu estou vendo essas transformações. Acho que a própria Libra do Facebook, ela demonstra quão forte pode ser uma transformação dessa, né, em mercados que tem muita corrupção, mercados que tem muita incompetência, ou não sabe trabalhar muito o dinheiro de uma comunidade, de uma população. Então, acho que muita coisa está por vir aí. Legal. Agora entrando na questão que eu acho que o mote da live como um todo, é a questão da Wibix, né? Eu sei que tem muita gente que está na live aí que já entende o projeto, está curioso com algumas coisas mais específicas do que estão acontecendo ou que vão acontecer daqui para frente, mas acho que também tem uma parte aqui do pessoal que está assistindo a gente que nem sabe o que é o Wibix de fato. Então, acho que para botar todo mundo na página é interessante você trazer uma explicação do que é o Wibix, para que ela serve, a moeda, a tokenização de um ativo, como que ela funciona, onde que a Wibix está na fila do pão. Hein? Perfeito. Então, eu acho que quando a gente vai falando de Wibix, a primeira coisa que tem que entender é o seguinte, esquece blockchain, tokenização e cripto. Tá? Porque toda vez que a gente coloca isso na frente, você já começa a olhar aquele processo todo. Por trás dessas ferramentas existe um negócio. Tá? Então, o que eu gostei muito da Wibix é que é um negócio. Qual que é o negócio da Wibix? Imagina o seguinte, vamos ser lúdico. Tá? Quanto vale hoje um ponto de fidelidade? Um múltiplos, um smiles, ou um dots, ou não importa o que você tem aqui dentro. Cara, não sei. Né? Na verdade, quando eu vou usar, ele vale menos. Se eu vou usar, sei lá, múltiplos durante o Natal, porque eu quero viajar, né, para o Ano Novo, eu preciso de muito mais pontos. Né? Ele vale mais quando eu não preciso. Então, é um negócio esquisito. Outro ponto, e se eu quiser mais múltiplos para completar para uma passagem? Então, primeiro, eu não sei quanto ele custa, se eu quero mais, eu não tenho um local que eu pudesse trocar tudo isso de uma forma simples. Né? Então, eu não sei quanto ele vale em dinheiro, eu não tenho um local que pudesse trocar ele de forma simples. E se eu precisasse de mais pontos, você pode mandar teu múltiplos para mim? Né, aqui agora, no wallet? Né? Não pode. Né? Então, quando a gente começa a olhar tudo isso, eu falei, peraí, o que o Wibix quer resolver? Imagina, ele é uma plataforma de fidelidade para o varejista. Então, primeira coisa, eu quero resolver um problema, eu quero que o varejista venda mais. Então, para o varejista vender mais, ele compra esses Wibix e ele dá como se fossem os pontos. Tá? A diferença de quem recebe esse ponto é o seguinte, esse ponto vai ter uma conversão em real, ou em dólar, ou em Bitcoin. Né? Melhor ainda, você tem qualquer opção. Então, você tem um ponto que tem uma conversão. Eu posso comprar mais pontos, ou você pode transferir para mim os seus pontos. Né? Eu posso comprar de você, eu posso comprar de uma bolsa. Olha que interessante. Ele pode valorizar. Então, na verdade, aqueles pontos que eu tenho guardado podem valorizar no mercado. Né? A partir do momento que se entender que vai faltar o Wibix, né? Porque ele tem uma dinâmica de escassez. Então ele pode valorizar. E eu vou poder usar o Wibix em qualquer lugar. Eu vou poder comprar um cafezinho com o Wibix, como eu vou poder viajar com o Wibix, como eu posso fazer o que eu acho que for interessante para mim. Então eu, como usuário, ter esse ponto é muito legal. Tá? Então ele quis fazer isso. Então ele falou, olha, vou fazer uma ferramenta onde, por ela estar no blockchain, eu vou poder fazer o seguinte, olha, eu varejista entrego o Wibix para vocês, né, para os meus clientes, conforme eles compram, o cliente tem todos esses benefícios que eu acabei de falar, e o varejista, porque o Wibix usa o blockchain, eu consigo saber exatamente o retorno daquele investimento. Quanto que eu investi em Wibix, né, e quanto que as pessoas promoveram e quanto que retornou para mim.
né? E como tu tá tudo isso no blockchain, já está auditado, né? No sistema você consegue no Analytics ver tudo isso. Então isso é muito interessante, porque hoje você consegue auditar o sistema do Google, você consegue auditar o sistema do Facebook, não, você acredita, você não audita. E lá no blockchain você vai conseguir ver tudo isso. Então, o outro ponto importante é porque para esse varejista hoje, se ele vai fazer marketing, ele precisa contratar uma agência, ou ele vai no Google, ou ele vai no Facebook, etc. Tem uma série de intermediários até o cliente final. O que o Ibix faz é o seguinte, não, Guga, promove o meu produto na sua rede e você vai ganhar o Ibix. Se alguém clicou, deu um like, você ganha. Se alguém compartilhou, você ganha. Então ele criou como se fosse o Uber da mídia, né? Então, assim, tentando resumir, o Ibix tem os dois pontos. Eu tenho um lado do varejista, que você tem, ele usa os clientes para fazer a mídia para ele. Então, o Uber da mídia, então você tira os intermediários, então você tem um retorno maior. E para o cliente eu tenho um ponto que eu sei quanto ele custa, que eu posso distribuir, que eu posso fazer tudo isso. Então, para que essa visão se torne realidade, muito difícil fazer isso se não for com blockchain. Muito difícil isso, você dar auditoria dos pontos se não for um token, né? Então, hoje a gente está falando em blockchain, em tokens, etc., porque é a melhor forma, a melhor tecnologia para fazer com que essa visão aconteça. Tá? E o outro ponto, aí, falando em termos de visão de negócio, né? Não importa se é no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, né? Hoje esse é um token feito no Brasil, mas ele pode expandir para o mundo inteiro, porque você não tem uma barreira física, né? Um varejista nos Estados Unidos pode comprar o Ibix e distribuir o Ibix, né, para todo mundo. Então, isso é muito legal, é uma empresa que ganha escala. Legal. Você falou bem aí sobre a questão do fluxo de como funciona a Ibix, né? E aí a gente começa a pensar uma questão de token economics, né? No sentido de esse fluxo ele vai ser suficientemente grande para as pessoas não venderem todo esse ativo, ou o varejista não comprar o negócio e ver, tá caindo o preço desse ativo, vou lá e vou vendo, né? Vou lá e vendo a mercado. Então, como que funciona essa dinâmica a ponto de criar um ecossistema realmente sustentável e que não exista nem para o lado ruim uma pressão de venda muito forte que faça os detentores do tokens perderem dinheiro, quanto também acho que não existiu uma pressão de compra muito forte para que o cara comprou um ativo simplesmente para fazer uma propaganda e de repente ele ficou rico com aquilo, alguma coisa do tipo nesse sentido, assim. Como que você faz para que esse ecossistema cresça de uma forma sustentável e saudável? Você falou uma coisa muito importante. Normalmente quando existe muita especulação, ela existe especulação quando você não consegue necessariamente auferir do lado de lá o que está acontecendo. Então, quando a gente fala do Bitcoin, tudo bem, ele tem uma fórmula, ele é um dinheiro, que aliás eu sou fã, acho que é fantástico, mas ele tem uma capacidade de especulação muito alta. Por quê? Porque se você vai para a China tem um problema, né? As pessoas confiam mais no Bitcoin do que no dinheiro chinês, compram Bitcoin e o Bitcoin sobe. Tá? No caso do Ibix, ele é um pouco diferente, porque ele tem por trás um mecanismo que os varejistas estão comprando o Ibix para distribuir o Ibix. Então, o que tem que ser feito sempre? O modelo de negócio tem que sempre funcionar. Então, varejistas têm que entrar. Quanto mais varejistas entram, mais essa economia gira. E as pessoas que estão aqui comprando ou recebendo o Ibix estão se beneficiando de tudo isso, tá? Sendo Uber da mídia, então na verdade está vendendo o seu espaço publicitário das suas redes sociais, ou você como investidor que fala, poxa, interessante isso aqui, né? Se não só o Brasil compra o Ibix, o mundo passa a comprar o Ibix, né? O valor vai subir, porque eu tenho mais pessoas usando, né? Agora, se o varejista compra o Ibix e ele fica muito caro e ele não tem o retorno que ele quer, é um problema. Né? Então, a oferta e a demanda ela vai ocorrer muito com relação ao próprio mercado. O benefício é o seguinte, é que a gente começa no Brasil, só que ele tem o mundo inteiro para crescer. Então, existe uma possibilidade de crescimento muito grande. Então, os investidores que entram agora no começo, eles podem financiar esse negócio todo e ele caminha. Agora, como todo negócio, o negócio tem que funcionar, o negócio tem que ganhar tração. E vem ganhando tração hoje no Ibix sem estar listado em nenhuma exchange, né? Que ele vai ser listado agora. Por quê? Porque os varejistas estão acreditando e estão tendo retorno. Aí muda tudo, né? Então, aí Maravilha. É o ponto principal. E deu para entender muito bem como funciona, ou pelo menos uma palhinha de como funciona o ecossistema.
mas eu queria entender do lado do varejista. A gente sabe que vai ser listado amanhã na Coinbase, mas do lado do varejista hoje, como que ele está conseguindo usar o Wibix? Ele comprou uma quantidade, está distribuindo isso para as pessoas em forma de compartilhamento? Como que funciona a plataforma e o que de tudo isso que você falou a gente já tem de pé? O que de fato está operacional? Posso entrar lá e ver o que está funcionando? Isso ótimo. Hoje, se você é um varejista, você pode entrar hoje no Wibix, né? Você pode entrar na Wibo. Então, o que você vai fazer? Você vai comprar as suas moedas, tá? Como se você estivesse comprando pontos, múltiplos, etc. Igualzinho, né? No mesmo processo. E aí você vai criar uma oferta. E vai falar o seguinte, olha, pessoas, essa aqui é a oferta que eu criei. Então, vamos supor que eu vou criar uma oferta Guga, vou fazer uma imersão, né? E nessa imersão eu vou dar um desconto específico para quem fizer isso. Então, tá bom. Essa oferta é listada, né, em todos os wallets do Wibix. Então, qualquer pessoa que entra lá dentro, que detém o Wibix, ele pode comprar esse produto. Então, como se fosse um shopping. Eu vou lá e compro usando o Wibix. Ou eu posso promover esse produto. Então, eu vou colocar na minha rede social, olha, pô, gosto muito do Guga, cara, olha que interessante isso aqui, vamos lá, entre na imersão. E eu já pré-selecionei, falei, olha, para cada pessoa cada like que eu receber, eu pago 0,1 Wibix. Para cada compartilhamento, 0,5 Wibix. Então, eu faço essa conta do meu lado. Então, eu vou falar o seguinte, olha, gastei aqui R$5.000 comprando Wibix, tá? E entreguei isso para a comunidade. A comunidade colocou isso em tudo quanto é lugar. E eu vendi um total X de imersões, tá? Então, o que eu vou olhar? Se R$5.000 que eu gastei compensou aqui? Compensou. Se ele compensou, foi uma boa campanha. Se ele não compensou, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que melhorar a campanha, mudar alguma coisa, ou é o mecanismo? Porque no fundo, isso é um mecanismo, o Wibix é um mecanismo de compartilhamento, então, e o preço, ele vai estar muito atrelado a isso. Então, no fundo, o varejista vai ver o ROI. E hoje a gente já tem aí, acho que, se eu não me engano, mais de 10 milhões em produtos dentro dos wallets do Wibix. Você tem varejistas entrando, né, tem muitos, os pequenos, né, ele é muito bom porque ele é geolocalizado, então os pequenos e médios varejistas é uma ferramenta muito boa para eles, porque eles não têm acesso às grandes coisas, mas está entrando grandes varejistas também para se beneficiar de tudo isso. Então hoje o Wibix já funciona, já tem aí praticamente quase 2 anos, né, trabalhando, tem uma série de compartilhamentos, vem crescendo todos os meses. É impressionante como cresce, né, o Wibix em termos, estou falando de compartilhamentos, né, e levando vendas para os clientes. Então, tudo indica que isso vai ser bom. A ponta da exchange, né, o fato de ele ser listado na Coinbase, ele também traz um outro lado, que é para o investidor. Ou para a pessoa, para você poder pegar o seu Wibix e não ficar só dentro desse mercado fechado e falar, não, eu quero em dinheiro. Né? Eu quero transformar isso em real, quero transformar isso em Bitcoin, por que não? Né? Então você tem essa saída. Então você passa a ter esse ecossistema hoje que já funciona, ele passa a ter uma saída. Isso é bom para todo mundo. E isso vai, obviamente, vai mexer com os preços, tem suas oscilações, mas o que vai equilibrar esse preço é justamente oferta e demanda e o business que foi criado embaixo. Legal. Acho que geralmente quando a gente fala da Wibix como um todo, você cita muito bem esse negócio da uberização desse mercado de marketing ou qualquer outra derivação disso. A gente está falando basicamente de um marketplace, onde as pessoas, seu marketplace é a Wibix como um todo, os tokens que estão lá dentro, e a gente tem 2 lados, né? O primeiro lado que a gente está falando é o do consumidor, que vai compartilhar esse negócio, ou vai deixar de compartilhar, ou vai comprar mesmo, e a empresa que, obviamente, está vendo a oportunidade de conseguir capilaridade através dos próprios seguidores que ela tem. Perfeito. Existe um problema básico de marketplace que é o do ovo e da galinha, né? Quem que você traz primeiro para atrair o outro cara? Como que vocês, como empresa, estão conseguindo quebrar isso? Porque sempre um desafio, tem 2 caras aqui, 2 caras, beleza, não faz negócio. Tem que trazer 100 mil aqui, mas será que vai entrar 100 mil pessoas se eu tivesse 2 caras? Perfeito. Como que você quebra isso? Você falou um negócio muito interessante. Quando um grande varejista pega lá, ele tem lá 100 mil seguidores, 1 milhão de seguidores na sua conta do Facebook. E quando ele publica uma oferta, pode olhar, entra agora, pega um grande varejista, entra no Facebook, você vai ver que a quantidade de compartilhamentos daquela oferta é muito pequena. Por quê? Porque não tem relevância. Né? O varejista tem simplesmente está colocando aquilo. Mas quando o Guga compartilha para a minha rede que me conhece, eu tenho muito mais relevância. Então, se você for ver em termos de ROI, ou em termos de compartilhamento, de porcentagem de pessoas que compartilham,
a sua rede compartilha o seu, assim, 10, 20, 30, 40 vezes mais do que de um varejista. Então, o que foi a grande beleza no modelo de negócio do Wibix é o seguinte: se eu sou um varejista com 1 milhão é uma coisa, mas se eu faço com que as pessoas, meus clientes, por exemplo, compartilhem para a sua rede, como aquele cliente conhece aquelas pessoas em volta, aquele conhece, a taxa de compartilhamento é infinitamente maior, né? Então isso que gera o grande benefício do Wibix. E outra coisa também é a facilidade, você ter no seu wallet tanto o shopping como compartilhar, e você já recebeu, você compartilhou, já recebeu o seu Wibix e ele está lá dentro, eu posso passar para você, você passa para mim, e aí entra nessa parte do blockchain. Então, esse é um ponto importante. E aí, outro grande benefício do blockchain, obviamente, é que você elimina os intermediários. Então, essa uberização da mídia não seria possível se não tivesse um blockchain, que é um sistema que permite, né, que esteja tudo auditado, bonitinho lá dentro. Então, isso é um benefício muito grande, porque essas margens são distribuídas para a comunidade. Legal. Você falou um negócio interessante que até a gente discutiu aqui internamente, tentando analisar o projeto, a equipe e tudo mais, que foi assim, quando você tem um influencer, uma pessoa que entende como que ela consegue atingir a própria audiência dela, ele cria uma coisa chamada contextualização. Por exemplo, dificilmente você vai ver no Instagram do Tiro Lipa, por exemplo, olhar lá a propaganda que ele está fazendo e sentir que você está sendo bombardeado com uma propaganda, porque ele faz de uma maneira tão natural e que a audiência dele curte aquela maneira que ele fala, que simplesmente a pessoa gostou, assim, apesar de ela talvez no final falar, acho que isso aqui é uma propaganda, foi tão bem feito que eu acredito naquilo. Quando você trata de pessoas que têm redes comuns, assim, tipo eu e você, que não somos pessoas que vivemos disso, é mais difícil para ele profissionalizar essa contextualização. Perfeito. Que é assim, eu vou compartilhar alguma coisa, por exemplo, da Empírico, sei lá, uma campanha que a gente fez aqui, eu vou lá e compartilho. Existe o compartilhamento fora de contextualização, que eu simplesmente compartilhei, não escrevi nada, e existe o compartilhamento com contextualização, que é assim, cara, se eu amo muito esse produto, eu vou convencer a minha rede a usar ele, e obviamente vou estar ganhando por isso de alguma forma no contexto de uma Wibix. Agora, como que você sai de uma população que não entende isso para uma população que entende essa questão de contextualização e vai entender que se eu escrever alguma coisa, ao invés de ganhar 2,5 Wibix, eu vou ganhar 25, eu vou ganhar 10 vezes mais. Como que você educa a população para que, obviamente, ela ganhe mais e o varejista consiga amplificar a mensagem dele? Legal, isso é muito interessante essa pergunta, porque isso é uma tendência. Na verdade, isso é uma nova profissão. Né? É uma coisa que a gente não aprendeu na faculdade, né? Ou que existe hoje em dia, a questão da contextualização na rede social para as suas comunidades. Até porque a gente não tinha comunidade. Né? Se você for lá atrás, você tinha lá o ICQ, né? Tua comunidade eram algumas pessoas. O Messenger, sua comunidade foi algumas pessoas. Aí veio o Orkut, que foi o primeiro a falar, olha, você pode ter um poder, você pode ter grupos, você pode ter muitas pessoas ao seu redor. Né? E aí o Facebook organizou tudo isso, aí estende para o WhatsApp, né, Instagram, e aí vai para todos os locais. Então, isso é muito novo. E a contextualização é extremamente poderosa. Tá? Então, é uma coisa que vai aprendendo. Eu diria o seguinte, o Wibix também é muito novo dentro desse modelo, mas eu acho que a gente vai ter primeiro os grandes influencers, que vão utilizar o Wibix para ter uma fonte de remuneração. Tá? Com certeza, porque tá a plataforma, ele vai olhar, ele vai fazer esse trabalho da forma correta que ele vai conseguir. Inclusive, esses influencers vão trazer o feedback que precisa para a ferramenta, para que essa ferramenta esteja mais próxima disso também. Porque lembrando, a ferramenta está em constante evolução. Falando, olha, eu consigo postar isso, mas cara, eu queria fazer um vídeo de uma forma diferente. Então, o time do Wibix vai estar sempre olhando essas coisas, como melhora essa contextualização. Então, primeiro vai vir realmente dos influencers. Depois vai vir para dos apaixonados, a população que gosta daquilo e vai contextualizar, não de uma forma tão boa, mas vai indicar. E vai ter a grande parte que simplesmente vai dividir aquilo, que vai ter uma taxa de conversão melhor do que a do varejista, porque ele é para a rede dele, mas infinitamente menor, né, do que aquele que não contextualizou e muito menor do que o do influencer. E esse cara vai ter que começar a aprender isso. Né? Então, aí eu acho que é até uma grande sugestão, a gente começar a trazer cursos, começar a ensinar esse processo todo, né? E o Wibix sempre olhando isso de forma global. A gente não está falando só de Brasil, a gente precisa, olha, vamos usar esse poder no mundo inteiro. Né? Mas assim, acho que o poder de contextualização, não só para o Wibix, mas para as pessoas que estão entrando agora, é muito forte.
Né? Você conhecer sua audiência, se comunicar com a sua audiência, hoje isso é um grande ativo. Eu considero isso também. Assim, acho que quando acho que um desses caras falando que saiu do mercado financeiro, falando assim, cara, se o seu chefe ele não está usando o celular para falar no Instagram, comunicar, criar uma audiência, ele está no século passado, né? Você tem essa tendência hoje bem forte nesse sentido. Sem dúvida. Eu vi até uma notícia, não lembro se foi a Nestlé ou quem que foi, que ia estar contratando um gerente de marketing e ele tinha que mandar pelo TikTok. Né? Então, você ouve falando das pessoas falando, o TikTok é uma coisa de criança, etc. Tá bom, se você não conhece, você não vai ser gerente de marketing da Nestlé. E eu não lembro se era Nestlé ou que marca que era. Mas, assim, essas ferramentas estão entrando e a população tem que começar a entender. O Ibix é mais uma ferramenta que está entrando e eu acho que é importante, se você é um varejista, você entender, e se você é um influencer, você também entender. Legal. Pessoal, a gente já está aberto aqui a live para perguntas. Se vocês quiserem já enviar alguma coisa, fique tranquilo, eu estou acompanhando aqui. No final do bate-papo a gente abre para pergunta e obviamente vou por ordem aqui de quem estiver chegando primeiro, beleza? Só para continuar essa conversa, deu para entender o fluxo da moeda, do ativo, né, do token, deu para entender contextualização, deu para entender como que o varejista entra, mas tem algumas coisas que sempre me chamaram a atenção desde o primeiro momento que a gente ouviu falar do projeto. Primeiro era o high network que a equipe tinha, então vocês contactaram muitas pessoas para fazer parte do board de uma maneira que não era um ou dois, a gente está falando de uma dezena de pessoas. E a outra coisa que também é a velocidade com que vocês conseguiam fechar parcerias com empresas grandes ou abrir minimamente o canal ali para as empresas grandes conversarem com vocês. Eu queria que você desse uma ideia para as pessoas entenderem de quem que a gente está falando desse lado do high network e de quem que a gente está falando das empresas que fizeram parcerias. Eu diria até o seguinte, eu começaria até com um passo para trás. Entrar num momento hoje que você criar um negócio grande e criar um negócio pequeno, você vai o mesmo problema, você vai ter o mesmo esforço, tá? Se você usa as ferramentas corretas, com as pessoas corretas, você pode criar um negócio global, tá? Você tem hoje ferramentas disponíveis no seu computador para fazer isso. Então, por que não pensar de forma global? Então, quando você tem, no caso do Alexandre, que é um empreendedor que vem trabalhando muito em cima disso, ele veio defendendo essa ideia constantemente, sofreu muito, vendeu muito dos seus ativos para chegar onde chegou, ele acaba trazendo uma credibilidade. Então, isso independente de blockchain ou etc., você tem um empreendedor que traz uma credibilidade com uma visão muito grande. E quando você olha essa visão e fala, peraí, você criou um produto que pode ser global. Então, quando a gente pega o produto que está acontecendo aqui no Brasil agora, ou o economics desse produto, ele é muito pequeno, próximo do que ele pode ser. E aí, quando você tem uma coisa grande, você atrai grandes mentes. Tá? Você traz grandes pessoas que acreditam nisso. Então, você mostra por que eu fiz esse negócio. Esse negócio é muito bom, foi o que aconteceu comigo. Quando ele me mostrou, eu falei, caramba, né, cara, eu particularmente sofro com milha. Porque eu uso muitas as milhas, mas quando eu vou usar eu não consigo. Tá? É muito ruim isso. Sempre foi. Eu falei, alguém tem que fazer uma disruptura nisso. E ele veio com essa ideia. Eu falei, poxa, tem o meu apoio. Né? Mas veio com essa ideia ainda usando o blockchain e criando um sistema, trouxe o ITA, né, para garantir que aquilo funcionasse, resolveu problemas tecnológicos de uma forma interessante. Eu falei, poxa, isso aqui também é legal. Né? Então, para que um negócio possa crescer, você precisa trazer pessoas grandes, você precisa trazer grandes mentes. Você tem que ter uma visão muito grande e você tem que empreender em cima disso e traga essas pessoas. As pessoas vão gostar da sua visão se ela for grande. Se a tua visão é pequena, é muito difícil trazer um cara muito forte. Tá? Porque ele vai falar, cara, legal, mas eu vou ajudar você porque eu gosto de você. Não por causa do teu negócio, porque você consegue o quê? Depende de um negócio que vai funcionar só na tua cidade, não funciona. O teu negócio pode funcionar no mundo. Então, na verdade, esse board é um board de pessoas que se apaixonaram pelo projeto e a gente tentou trazer, né, sempre aqueles que pudessem agregar. Né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, do Caco, é interessante porque, poxa, ele tem mídia, né? Ele conhece como funciona tudo isso, ele também usa. Né? Quando a gente fala do Eduardo, né, até, ele conhece o problema dos varejistas. Né? O Cristiano também conhece o problema dos varejistas. Quando a gente está falando de novas mídias, né? Então a gente começou a olhar e falou, como que a gente traz um board onde as pessoas que vão entrar são muito grandes dentro do seu segmento, que elas acreditem no projeto e queiram transformar isso num projeto global. Então, essas pessoas, quando elas começam a trabalhar e trazem a sua experiência para o projeto fica muito forte.
E como o projeto fica forte, para trazer os varejistas é natural, porque você leva uma credibilidade para eles. E outra, você leva uma credibilidade de produto, então eles olham o produto e falam, isso aqui faz sentido, tá? E você leva uma credibilidade técnica no sentido de, olha, agora vamos fazer isso acontecer. Então, você junta o ovo e a galinha, que a maioria das empresas não tem. Então, para que você possa juntar, fechar grandes negócios aqui com varejistas e trazer grandes pessoas, você precisa de uma grande visão. Tá? E uma grande visão em cima de uma grande tecnologia que permite que tudo isso aconteça, você ter o caldo perfeito para tudo isso acontecer. Então, eu acho que o exemplo do Ibix é esse, e eu acho que a gente deveria ter mais brasileiros fazendo isso. Né? Na minha opinião, a gente diz muita coisa assim, vou fazer em blockchain, não quero, não gosto, não vi, ou existe muito preconceito entre os próprios brasileiros, se for uma blockchain feita em Singapura, eu vou olhar, se é no Brasil, eu não quero olhar. Né? Ainda existe muito disso. Comentar isso agora. A gente tinha que virar isso ao contrário. Né? Você tinha que apoiar o que é feito no Brasil, né? E que a gente compre os caras de Singapura, que a gente compre os caras na Suíça ou nos Estados Unidos. Por que não? Afinal de contas, quando você fala de Suíça e Singapura, qual é o mercado deles? Eles não têm mercado. O mercado está aqui. Nós detemos o mercado. A gente tem um mercado muito grande, suficiente para criar empresas e tecnologias muito boas, e a gente vai para fora, né, e começa a conquistar o que tem lá fora. Então, o brasileiro ainda está aqui dentro do seu território, né, e tem um preconceito com os próprios brasileiros. Né? Eu sou o contrário. Eu acho que o brasileiro é extremamente criativo, é um empreendedor, cara, que ele resolve todos os problemas que tem no mundo. O que falta é pegar isso que ele fez aqui, vencer e levar para fora. Legal. Comentar exatamente sobre esse ponto de, assim, como brasileiro, acho que no geral as pessoas aqui têm uma síndrome de cachorro vira-lata, né? Então você acredita muito mais no que vem de fora, no que é gringo, do de Singapura, da Suíça. Se o cara é de fora, ele tem mais credibilidade só porque ele não é brasileiro. E vocês têm uma visão bastante global de como que aonde vocês querem chegar com o Ibix. Eu queria entender em que fase que a gente está desse ciclo de sair do Brasil e virar global, né? Como que é o passo a passo que vocês querem ver? Primeiro ser listado numa corretora aqui, ganhar mercado aqui, se consolidar ou não? Vocês já pensam em expandir esse negócio já desde o primeiro dia? Já existe algum contato com varejistas lá fora? Tá, eu acho o seguinte, a gente tem que primeiro ganhar o nosso mercado. E ganhar o nosso mercado vem numa pergunta que você fez no começo que é muito interessante. Por exemplo, contextualização. A gente tem que fazer com que isso aconteça. Tá? A gente tem que fazer com que as pessoas que distribuam essa audiência distribuam de uma forma contextual, consigam ganhar dinheiro com isso. Se elas conseguirem ganhar dinheiro com isso, é natural. Né? Você pega a Natura, ela conseguiu criar um mercado muito forte aqui no Brasil, agora foi para fora e começou a comprar as empresas lá fora. Né? Então, por quê? Porque ela detém o mercado, ela aprendeu esse mercado e agora ela vai para fora, né, e tenta aprender lá dentro e usa o seu poder para, vamos adquirir essa empresa, entender e vai crescendo. Então, a gente acha que a gente tem que ganhar o jogo aqui no Brasil, porque a gente tem um controle maior. Só que o fato de a gente estar listando, por exemplo, na Coinbase, significa o seguinte, que essa moeda vai estar no mundo inteiro. Então, num primeiro momento, atrai investidores, mas vai naturalmente atrair os varejistas pequenos e médios. Porque se ela atrai o investidor e ela pode ter liquidez naquela moeda, por que não? Por quê? Porque aquele varejista pequeno e médio, ele vai comprar o Ibix não pela moeda Ibix, ele vai comprar pelo sistema da Wibo. O sistema é muito bom. O sistema, ele é um grande diferencial. Ele vai falar, poxa, eu tenho esse potencial para me ajudar a vender. Então, isso pode acontecer naturalmente. Então, a gente pode ter uma surpresa. Tá? O fato de a gente estar listando numa exchange que tenha não só no Brasil, mas tenha esse alcance global, é que as pessoas vão entrar para investir pela moeda, da moeda vão entender o sistema e falar, pô, isso resolve um problema para mim. Porque o problema de fidelidade existe no mundo inteiro. Entendi. Legal. E quanto à questão do demographics, de como está andando a questão das parcerias, a gente está falando basicamente de os varejistas estão aqui em São Paulo, eles estão maioria no Sudeste, estão espalhados. Quais são os números que a gente já pode falar da Wibix que são oficiais? Quantidade de pessoas cadastradas, wallets e coisas número que vocês acham interessante para o pessoal saber, tanto se você é varejista quanto se você é a pessoa interessada no projeto. Sim, a gente ainda está compilando muitos disso, eu não tenho todos os números na minha cabeça, mas eu digo o seguinte, temos grandes varejistas vindo, tá? Então, a gente tem varejistas, por exemplo, no segmento tipo a Pets,
tá? Estamos trabalhando para criar um processo muito legal para eles. Burger King, né? Agora, pequenos e médios estão entrando na plataforma constantemente, né? A gente está tendo um aumento, se eu não me engano, foi de 25% de pessoas compartilhando de um mês para o outro. Por quê? Porque para ele compartilhar você precisa ter o cara do outro lado, né? Então as pessoas que entram têm um benefício muito grande, então você acaba trazendo tudo isso. Mas eu posso fazer um compilado e talvez depois, até no final dessa live, eu pego aqui um pouco dos números, né, para a gente falar para o pessoal. Não, tá ótimo. Mas a gente tem algumas coisas muito legais já de números para a gente poder compartilhar. Maravilha. Eu vou partir um pouco para as perguntas, depois se surgir alguma coisa que eu queira perguntar, eu também volto para você. Mas aqui o Fabiano César perguntando, gostaria de saber como será o ecossistema da valorização da moeda IBIX. Ele quer entender se ele comprar o IBIX, como que talvez possa valorizar esse ativo. Tá, eu diria o seguinte, a gente olhando o IBIX de uma maneira geral, a gente não está criando uma moeda para fazer uma valorização, né, e para ser especulativa. A gente quer que seja uma moeda que resolva um problema. Tá? Então o nosso foco é o quê? Trazer o varejista, que o varejista use essa moeda e que essa moeda tenha conversão e seja aceita em todo lugar. É natural, pelo tamanho de mercado, que ela tende a valorizar. Tá? Muito, porque você tem uma moeda na mão que ela tem um princípio, ela tem um objetivo em comum que ajuda, né, uma indústria que é uma indústria de trilhões, né? Então é natural. Mas o nosso foco não é focar em valorização da moeda agora, o nosso foco é fazer que ela seja útil. Tá? E se a gente faz com que ela seja útil, naturalmente ela valoriza. Tá? Então esse é o ponto principal, mas não é uma moeda especulativa. Legal. O Leandro Moura perguntou quais são as datas de lançamento nas outras exchanges, né? Se vão lançar na Coinbase amanhã e se tem outras exchanges engatilhadas. Isso, a gente tem a Coinbase amanhã, que vai ser o nosso grande, onde a gente está gastando 100% do nosso tempo para que isso aconteça, né? Mas a gente tem uma exchange no Brasil que vai estar entrando em breve, daqui a um mês. Legal. Aqui tem a Maria perguntando, gostaria de saber se será mantida na blockchain da Ethereum ou irá ter sua própria blockchain. Não, eu acho que ele vai manter na blockchain do Ethereum pelo seguinte, para a gente poder ser global. Tá? O Ethereum hoje ele é aceito nas principais exchanges do mundo, isso traz liquidez. Você criar um blockchain próprio, você precisa homologar esse blockchain também em todas as exchanges e você precisa ter uma comunidade muito grande trabalhando em cima do seu próprio blockchain. Então, não faz sentido hoje criar um blockchain próprio. Acho que o que a IBIX fez foi muito inteligente. Ela combinou blockchains importantes, tá, como o da Ethereum, né, e o próprio Hyperledger da IBM, para propiciar com que o serviço funcione muito bem. Tá? Mas o token vai continuar em Ethereum. Legal. Uma pergunta aqui sobre a questão da quantidade de tokens, né? Então, tem um supply de 12 bilhões de tokens, e aí, como você falou da questão da escassez que é do projeto, como que você vê essa quantidade de 12 bi, sendo que você defende a escassez do token em si? Isso. Como que é isso? É o seguinte, quando você pensa em 12 bi de tokens, se você pensa em Brasil, você fala, poxa, tem muito token. Quando você pensa em mundo, não é nada. Tá? Então, a gente vai estar emitindo esses tokens devagar, conforme, né, vem essa demanda, mas o fato de você ter a escassez, você ter um limite de tokens, já significa que você pode ter uma valorização. E a gente acha importante ter uma valorização porque financiar esse mercado, né, é financiar o mercado, né, de milhas, né, que existe por aí no mundo todo. Sendo uma milha muito mais justa, né, conforme eu já falei anteriormente. Então eu acho que assim, o que vai depender de escassez é o quanto a moeda vai ser adotada pelos varejistas. O ponto positivo é que as pessoas vão incentivar os varejistas a usarem, porque as pessoas estão comprando o token e eles querem ter esse benefício. Tá? As pessoas querem ganhar dinheiro com isso também. O investidor quer ter valorização, aquela pessoa que compartilha quer ganhar um dinheiro, de repente vira uma profissão, o influencer quer ter uma parte da fonte de remuneração com isso. Então, é isso que a mídia gera uma pressão para os varejistas, falando, olha, se existe um mercado bom para você aqui, que você vai ter um retorno muito mais legal. Então, essa combinação pode ser interessante. E o fato de você ter um limite de moedas pode sim valorizar muito. Tá? Legal. Quando você fala, para mim, esse paralelo da questão da IBIX com o paralelo de pontos múltiplos ou pontos maio e aí pontos de fidelidade no geral, você tem, no primeiro momento que eu penso sobre isso, eu penso, olha, se eu olho a Latam, que foi lá e internalizou a múltiplos, né, depois de fazer uma spin-off, voltou porque o negócio era muito lucrativo.
A Smile está seguindo o mesmo movimento com a Gol. Existe uma tendência, pelo menos no mercado brasileiro, de você pegar essas operações porque elas são muito lucrativas. Se a Wibix ela faz um paralelo com isso, onde que ela está? Ela é a Múltiplos ou ela, na verdade, é uma concorrente dela ou pode ser plugado? Como que você vê isso? Assim, se a gente for fazer um paralelo, a Wibix, eu não diria que ela é necessariamente a Múltiplos, mas ela tem características da Múltiplos e da Smiles, porque ela é um programa de fidelidade, né? A diferença quando você pega a Múltiplos, poxa, ela tem a Latam, que tem uma demanda, né? Você tem ela precisa otimizar tudo aquilo e aquilo gera um valor muito grande. E aí, obviamente, que a Múltiplos vale mais do que a Latam, por quê? Porque uma é asset light, né? E a outra é asset heavy. Precisa ter aviões, etc. Tem um custo muito grande, a outra tem um custo muito baixo, né? E se utiliza dessa companhia para se alavancar. O que a gente está fazendo com o Wibix é o seguinte, eu não tenho uma Latam, a gente quer ter milhões, né, de vendedores. Então aí você está criando um ecossistema. Então você cria uma ferramenta de fidelidade para que esse ecossistema possa vender mais, né, para que ao invés de ter os Googles, Facebooks e os intermediários do meio ganhando bilhões, a gente quer que esse dinheiro seja dividido entre os próprios influenciadores, pessoas e por aí vai. Então o conceito ele é muito bom. Então a gente estaria próximo do que seria um ponto Múltiplos, só que com uma grande ferramenta de fidelidade por trás. Né? Porque hoje, se você é um varejista, o máximo que você pode fazer com Múltiplos é aceitar o Múltiplos, comprar ou vender a moedinha Múltiplos. O Múltiplos não tem uma ferramenta, né, que permite, por exemplo, que você coloque o equivalente a um Pokémon GO aqui na Faria Lima. Né? O Wibix tem. Né? O Wibix consegue hoje fazer realidade aumentada, consegue fazer relatório analytics e tudo, já tem uma distribuição grande de wallets com pessoas distribuindo. Isso, por exemplo, o Múltiplos não tem. Então ele é uma plataforma. Então é uma plataforma que tem também um token que seria equivalente ao Múltiplos. Legal. Existe, e aí de novo, outra coisa que quando a gente conheceu vocês, também foi meio que aquele momento que você tem um susto, assim, nem sabia que era possível fazer isso, que é a parceria que vocês têm com o ITA no desenvolvimento de tecnologia, né? Então, como você citou agora, você tem uma parte de tecnologia desenvolvendo em Ethereum, outra na Hyperledger, e aí você junta elas para criar essa inovação que eu acho que é própria de vocês, não tinha visto nada nesse sentido. Primeiro, como que vocês conseguiram essa parceria e no que ela consiste, né? O que te dá de vantagem frente a outro projeto de blockchain? O que isso te garante, a parceria com o ITA? Tá, eu acho o seguinte, a parceria com o ITA é muito boa, porque é uma instituição que tem uma quantidade de cérebros muito bom. Quando você vai no Vale do Silício, né, os cérebros estão lá. Então eles drenam esses cérebros, né, para o Vale do Silício, então retira da China, da Índia, né, do Brasil, e lá eles conseguem criar as inovações, porque você tem isso. Tá? Então, eu acho que a parceria do ITA foi muito interessante, porque o ITA não está interessado necessariamente no Wibix, especificamente. Ele está interessado que essa tecnologia escalável que está sendo criada no Wibix, eu posso usar ela, por exemplo, para a defesa nacional? Eu posso usar essa tecnologia, por exemplo, para fabricar melhores aviões? Né? Eu posso usar essa tecnologia para quê? Então, é um centro de pesquisa para eles também, quer dizer, é um grande laboratório vivo. Né? Vendo a coisa acontecer e sempre trabalhando na melhor criptografia para que isso esteja cada vez mais seguro, né? Sempre trabalhando nessa aplicação. Então, eu acho que isso é um benefício que, assim, poucas moedas têm. Né? Uma moeda, para ter um benefício desse, você pega o Bitcoin, por exemplo, ele tem uma comunidade muito grande trabalhando em cima disso. Você tem poucas empresas hoje que têm um centro como o ITA, né, trabalhando em cima e olhando, né, como melhorar essa tecnologia, mas num ponto de vista muito mais amplo. Então, eu diria o seguinte, isso é uma tecnologia nacional. Né? A gente vai poder ir falar, mostrar para as pessoas que o Brasil está entrando no cenário. Né? Então, é um começo, mas é um começo que me dá muito orgulho. Né? O Brasil entrando no cenário de desenvolvimento também de tecnologias. Né? Eu não vejo o Wibix tendo a sua blockchain própria, mas eu vejo criando N outras tecnologias que se interoperabiliza entre blockchains. Né? Aí você ganha muita escala. Maravilha. O Fabiano César perguntou aqui, gostaria de saber da parceria com a Cielo.
É isso a pergunta? Não, a Cielo está perfeita. Na verdade, está dependendo mais da gente do que da própria Cielo. Né? A Cielo já deu para a gente todo o acesso, tudo o que precisa. Né? A gente precisava realmente ter as exchanges, né, conectadas, né, para que a gente possa ter o valor dessa moeda em real, porque no fundo, né, o varejista que vai estar aceitando o Cielo, não necessariamente ele quer receber o IBIX do lado dele. Tem muitos que querem, tem outros que querem receber em dinheiro. Né? Então, você precisa ter essa conversão para acontecer. Então, assim, está de vento em popa. Essa parceria em breve entra no ar agora. É que a gente teve que fazer as prioridades. A gente precisa colocar as exchanges, né, para a gente poder ter o valor, a gente vai trabalhando, né, um passo atrás do outro, mas está dentro do plano, sim. Maravilha. Eu vou finalizando aqui, já que não tem mais perguntas. Se você quiser dar um recado final, se eu esqueci de perguntar alguma coisa para... Eu vou até ver aqui. Para você, fica à vontade de passar o recadinho aqui, pessoal. Né, que eu tenho alguns números aqui que acho que a gente já pode mostrar aqui. Né? Se vocês tiverem mais perguntas aí, podem mandar também. A gente vai fazer ficar atento aqui para responder para vocês. Perfeito. Então, estou pegando aqui, olha. Vamos lá. Espera aí. Tem os números chegando aqui para a gente compartilhar um pouquinho. Olha, a gente teve 75% de crescimento de número de usuários cadastrados na plataforma nos últimos 5 meses. A gente tem mais de 87 mil produtos e serviços na plataforma que já aceitam o IBIX. O seu IBIX já tem 87 mil produtos que você pode trocar, né, com ele. A gente teve aí 25%, é o crescimento médio por mês do número de lojas cadastradas desde o lançamento. Então, todo mês, 25%, né, vem aumentando. Né? O engajamento, né, das pessoas, né, quando elas começam a usar o IBIX, aumenta em 2.000%. Né? Então, quer dizer, o cara quando ele aprende como a ferramenta funciona, ele começa a usar ela constantemente. Né? E a gente tem mais de 10 milhões de dólares de inventário dentro do shopping da Wibix, né? De produtos que aceitam o IBIX como venda. Isso crescendo muito. Né? Então, pense o seguinte, tudo isso onde o IBIX principalmente ocorria no peer-to-peer, né? Cara, agora que ele entra na Exchange e depois entrando o Cielo e entrando tudo isso, a gente passa a ter o ecossistema completo, tá? Então, acho que o time vem fazendo um trabalho muito bom, né, para fazer com que tudo isso aconteça. E vamos, então, para cima, né? Legal. Tem uma última pergunta aqui. Como que ficou a questão da parceria com o mercado Bitcoin? Então, continua firme e forte, tá? A gente está terminando praticamente todas as integrações com o mercado Bitcoin e em breve, né, se tudo der certo, ele entra também. Legal. Pessoal, muito obrigado. Não sei se você quer dar um recado final para o pessoal ou essa foi só deixa para a gente terminar. Não, eu acho que foi muito legal a conversa. Eu acho que dúvidas podem trazer sempre, né? Mas o que eu quero ver daqui a 5, 6 anos é de ter aí uma empresa brasileira no cenário mundial, né, mostrando por que ela veio. Então isso vai me deixar muito orgulhoso. Maravilha. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu vou encerrando aqui a live que a gente está fazendo com o Guga. Obrigado, Guga, pelo seu tempo. É muito bom sempre falar de cripto no geral e, obviamente, falar de um projeto brasileiro aí que a gente vê tanto potencial. Então, se você tem alguma dúvida, manda aqui que em outras comunicações, tanto com o IBIX quanto com a gente aqui, a gente tenta responder para vocês. Beleza? Obrigadão, pessoal. Até a próxima. Obrigado.